Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Queridos irmãos da Segunda Igreja Batista, em Fragoso, mais uma vez eu estou com a incumbência de trazer a palavra de Deus na manhã deste domingo e quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade, também ao pastor Paulo, e agradecer, sobretudo, as orações dos irmãos pela minha vida e família. Eu quero, nesta manhã, compartilhar um versículo da palavra de Deus que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, que nos diz assim: porque andamos por fé e não por vista. É um texto realmente conhecido. Eu gosto particularmente de trabalhar esses versículos conhecidos porque, na verdade, são textos ricos, são textos profundos, são textos inspirados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, sempre extraímos algo de precioso para as nossas vidas e que, portanto, são úteis para a nossa vida cristã. O apóstolo Paulo, no versículo de número 1, ele começa a falar sobre o contraste entre o corpo terreno, o corpo físico, e o corpo ressurreto e eterno. E ele mostra, claro, que esse corpo físico é vulnerável, é transitório, portanto temporário. Ele tem uma expectativa e ele anseia com veemência um corpo ressurreto, não porque ele despreze esta vida. Tanto é que no versículo de número 5 diz assim: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor, isto é, o Espírito Santo. Ele mostra que o Espírito Santo de Deus foi dado como o penhor, isto é, a garantia, e por isso essa vida e este corpo físico tem um sentido muito importante. E nós podemos, através da habitação do Espírito em nós, desfrutar da presença de Deus e, de uma forma específica, da presença de Cristo Jesus. O texto nos fala ainda que nós temos que ter bom ânimo. O verso de número 6 diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Nós sabemos que Jesus Cristo não está presente fisicamente. E por isso, nós andamos não por vista, mas por fé. A nossa fé é depositada na pessoa certa, na pessoa bendita de Cristo Jesus. E isto é que faz a diferença. E desta forma, temos que ter bom ânimo, isto é, sempre confiança, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor. Apesar de Cristo não estar presente de modo visível nos dias de hoje, nós vivemos por fé na realidade de sua presença conosco e, sobretudo, na certeza do cumprimento de todas as promessas com respeito ao nosso futuro. Foquemos agora no versículo de número 7, entendendo que o contexto é do versículo de número 1 até o verso de número 10. No versículo de número 7, porque andamos por fé e não por vista, nós temos que ter em mente que esta fé que Paulo menciona aqui não é uma fé petulante, não é uma fé arrogante, não é uma fé que se basta em si mesma. Pelo contrário, é uma fé que se apoia na graça. É uma fé que reage ao Evangelho de Deus. É uma fé que recebe o Espírito Santo. E quando nós entregamos e reconhecemos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, mediante arrependimento e fé, o Espírito Santo, através da fé que nós depositamos em Jesus, vem habitar em nós. E essa fé anda em esperança. Embora fé e esperança sejam coisas distintas, nós sabemos que andam de mãos dadas, digamos assim. No alvo do reino de Deus, Paulo ele conservava seus olhos fixos, sem vacilar, como um homem que ara a terra,
Ou seja, o homem que arava a terra tinha que olhar para um ponto bem distante, fixamente, e ele então fazia o arado com essa postura. Da mesma forma, os nossos olhos devem estar fixos não nas circunstâncias sociais, políticas, econômicas brasileiras ou até mesmo mundial. Nossos olhos devem estar fixados na pessoa de Jesus Cristo. Vou abrir um parênteses. Muitas pessoas têm recorrido ao livro de Apocalipse e têm encontrado vários eventos atuais naquele livro, mas não conseguem enxergar a pessoa de Jesus. Ora, o livro de Apocalipse mostra um Jesus triunfante, um Jesus que é central, que é soberano, que tem todo o poder, um Jesus realmente que está no controle de todas as coisas. E por isso, quando nós vemos Jesus no Apocalipse, nós não entramos em desespero, não ficamos desesperançosos, nós ficamos confiantes, porque sabemos que todas as coisas estão no controle divino. Fecho esse parênteses. Então, a fé se apoia na graça, e por isso nós andamos por fé. A fé reage ao Evangelho de Deus, a fé recebe o Espírito Santo e anda em esperança. A certeza que nós, como crentes em Jesus, de uma forma específica, membros da segunda igreja em Fragoso, devemos nos portar é a seguinte: termos fé, porque nós andamos por fé, e isso caracteriza toda a nossa vida cristã, não apenas alguns momentos desta, mas nós devemos ter fé no sentido de não temer, inclusive o sofrimento, não temer as tribulações, não temer os perigos, porque como homem de Deus ou como mulher de Deus, nós caminhamos pela fé, não de acordo com o que se pode enxergar. Nós não devemos, repito, fixar os nossos olhos nas situações, nas circunstâncias, mas temos que fixar e manter esses nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Os heróis da fé em Hebreus olhavam para a cidade celestial, ou seja, a vida deles eram conduzidas pelos valores eternos, pelos valores de Deus. Da mesma forma, a nossa vida, essa fé que nós temos em Jesus, faz com que a gente venha agir de acordo com os valores eternos, com os valores do reino de Deus, e não com os valores do mundo, e tampouco as circunstâncias do cenário atual. Não é de admirar que o apóstolo Paulo, que passou maus bocados por conta da sua fidelidade a Cristo, ele disse que nós somos mais do que vencedores. Ele se dirige aos crentes em Roma, no capítulo 8, versículo 37, e diz desta maneira, ele declara: somos mais do que vencedores. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha a certeza de que esse futuro glorioso nos espera, controla todas as nossas ações e atitudes. Isto se encontra no capítulo 8, já mencionado, versículo de número 24. Quero finalizar mostrando que o apóstolo Paulo tinha um hábito. E qual era o hábito? O hábito apostólico, de não atentar nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem. Ele conservou a atitude dos heróis da fé, cujas proezas são contadas em Hebreus capítulo 11. Quero finalizar dizendo que, já que nós andamos por fé e não por vista, nós devemos confiar naquele que nos mantém caminhando, mesmo que não o vejamos. Repito, nós não vemos Jesus Cristo, mas temos absoluta confiança nele. E uma palavra importante: ele não nos deixou sozinhos, mas enviou
o seu Espírito para aplicar, inclusive, essa palavra aos nossos corações. Que Deus, portanto, nos abençoe e haja com misericórdia com o seu povo. Amém.